Esse programa é livre para todas as idades. Fala, torcedor, boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Telecab Esporte. Estamos começando a semana recheado de informações para você. E a gente começa falando sobre o ABC, que jogando em casa decepcionou o seu torcedor mais uma vez. A equipe criou chances e mais chances, mas acabou sofrendo 3-2 para o Ituano e amarga a antepenúltima colocação no Campeonato Brasileiro da Série C. Em busca da primeira vitória na Série C, o ABC recebe o Ituano no estádio Frasqueirão. Falta para o Alvinegro. Carlos Eduardo cobra no lado do goleiro. Saulo rebate para o meio da área e quem aproveita é Bruno Bispo, mandando para o fundo do gol. 1-0 ABC. Lucas Mota cruza na área, Bruno Bispo briga por cima e na sobra o Whindersson chuta forte pro gol, mas a bola vai para fora. Ramon cobra falta com muita categoria, a bola ainda toca no travessão e morre no fundo do gol de Felipe Garcia. Golaço, 1-1. Wellington Reis chuta pro gol, a bola para no pé de Alisson na entrada da pequena área. O atacante, com liberdade, gira e finaliza por cima do gol de Saulo, perdendo uma chance incrível. Lucas Mota cruza rasteiro, Luiz Gustavo corta mal e Adeilson domina, finalizando colocado. Saulo faz outra grande defesa. Ramon cobra falta na área, Felipe Garcia corta. Na sobra, Canezin tenta o chute, mas manda muito longe do gol. Matheus Martins domina com muita liberdade na frente da área e finaliza colocado. Saulo espalma mais uma vez. Vinícius Popó é lançado em profundidade, dribla o goleiro e cai após o choque. O árbitro marca pênalti. Vinícius Popó bate firme e marca a virada do Ituano, 2-1. O Alisson aproveita o rebote pelo lado direito, cruza rasteiro e acha Matheus Martins livre na pequena área para deixar tudo igual, 2-2. Neto Berola ganha no contra-ataque, dribla Lucas Sampaio e dá uma cavadinha por cima de Felipe Garcia, marcando o gol da vitória dos paulistas. Final, ABC 2, Ituano 3. Vamos ouvir o que falou o técnico Evaristo Pisa sobre mais essa atuação do Alvinegro. Muito dolorido, da maneira que foi o jogo. Acredito que jogamos desde o início para ganhar do nosso adversário. Os números do jogo mostram isso. Foram 29 finalizações e você não consegue o êxito da vitória. Competimos bem, criamos, buscamos, né, desde o início, conseguimos o gol no início, depois num gol de bola parada, você toma um empate. A equipe se desequilibrou um pouquinho no final do primeiro tempo,
ajustamos no intervalo, melhoramos o jogo. Na hora das mexidas, o time cresceu, né, porque deu aquela oxigenada, volume ofensivo, e de repente, um descuido de um erro por dentro ali, dá a possibilidade do Ituano, dentro de uma estratégia do contra-ataque, uma situação individual com o Popó e o Felipe, o pênalti 2-1. Ali era para gerar mais um desequilíbrio dentro de casa, perdendo o jogo. Continuamos persistindo, tendo, né, estratégia, povoando a área, finalização na trave, circulação de bola, escanteio, 2-2. 45. Legal, 2-2, conseguimos, né, trazer para a gente. Vamos buscar a virada. 7 minutos para acabar o jogo de acréscimo, toma as decisões corretas. Beleza. Continuamos buscando a alternativa, nos escanteio aos 50 do segundo tempo. Bola para a gente fazer o 3-2. Aí, a gente tem que ter percepção. Eu não estava aqui contra o Laguna no estadual. Tomou um gol igual, pelo que me passaram. 51 do segundo tempo, bateu o escanteio, do escanteio gerou o gol do Laguna. E agora de novo. Então, a gente tem que parar da justificativa por erros nossos, por detalhes. Bateu o escanteio, brigou, perdeu a bola, encaixa a marcação, não fica de longe o rebote, quem vem para interceptar, troca a chance do adversário, o gol do adversário, por um vermelho. E o goleiro Felipe Garcia foi bastante criticado pela torcida do ABC e falou sobre isso ao final da partida. A gente sabe que a cobrança aqui é muito forte. Estou muito consciente do meu trabalho. Eu preciso rever o lance do pênalti, mas na minha opinião, não sei vocês vendo de fora, eu achei que não foi nada porque eu encurtei, eu me protegi e ele caiu em cima de mim, né? O juiz, ele foi dando falta o jogo todinho. A falta do primeiro gol para mim não existiu, que ele forçou a falta ali e aí tem que dar mérito pro batedor. A cobrança é essa, a gente sabe que não é o resultado que a gente queria. Tivemos volume de jogo, tivemos chance, não conseguimos reverter em gol, mas agora é levantar a cabeça. A gente se prepara para esses momentos, psicologicamente falando, faz parte da profissão e eu estou muito consciente do jogo, estou muito consciente do meu trabalho individual, mas isso não basta, né? Continuar trabalhando, é um processo. Às vezes o processo não acontece de uma hora para outra, até então a gente estava invicto na competição. Foi uma derrota de casa que a gente não esperava. Agora esfriar a cabeça, ter tranquilidade. Não é fácil, a pressão sempre grande no ABC. Um clube de massa, um clube que vem com campanhas ruins durante o ano, eliminações precoces em competições, a perda do título estadual. E no Brasileiro se esperava uma resposta depois de uma reformulação do elenco quase que por inteiro. Mas o ABC jogou bem contra o Ituano, mas enfrentou uma equipe que é muito qualificada. E o fato de desperdiçar chances pesou também para o Alvinegro. Essas cobranças são sempre normais. É com isso que o jogador tem que conviver dentro de um clube de uma massa exigente como a do ABC, né? Boa noite, Arthur. Tudo bem? Boa noite, Fábio Oliveira. Tudo certo? E boa noite a quem está em casa nos acompanhando nesse início de semana. O ABC fez um bom jogo, mas se você não consegue ser efetivo nas chances que você tem, fica muito complicado, né? O Ituano foi muito mais efetivo. O ABC, a gente viu aí 3 minutos de compacto, a quantidade de chances que o ABC perdeu. O gol que o Alisson perde praticamente dentro do gol, uma coisa assim que não é costumeira de Alisson perder uma chance dessa. Então, tem muita coisa a ser corrigida, principalmente nessa parte. O time cria e não consegue fazer gol. É um sofrimento, uma coisa impressionante. E de novo tomou o gol da vitória, né? O gol da derrota, no caso, no último minuto. Tem sido rotineiro também, sempre tem levado gols nos minutos finais. Aconteceu contra o CSA, aconteceu na estreia e aconteceu sábado agora contra o Ituano. Então é uma série de coisas a serem corrigidas, mas concordo com quem viu o jogo e acha que tem uma evolução. De fato há uma evolução, mesmo que não tão grande, mas o time precisa concluir as chances que cria. Não dá para você continuar perdendo esse tanto de chances num jogo como esse, que era muito importante vencer. Agora
vai ter que seguir aí na tabela. Já está numa situação difícil, está na zona de rebaixamento, 3 pontos em 12 disputados. É muito pouco para o que o ABC costuma fazer em Série C, de acessos, de título, de vice-campeonato, enfim. Uma campanha muito ruim até aqui e que precisa dessa melhora o quanto antes. E após os jogos do fim de semana, vamos conferir como ficou a tabela de classificação do Brasileirão da Série C. Aliás, a tabela dos primeiros resultados, né, Arthur? Vamos lá, então. Isso, o Maringá virou contra o Confiança com 1 a menos, 3-2, Maringá está ali no topo. ABC 2, Ituano 3, Ponte Preta 2, Anápolis 0, Tombense 2, Itabaiana 0. Ontem o Ipiranga ganhou do CSA por 1 a 0. O Floresta foi o único cearense a vencer o Retrô na semana. O Fortaleza empatou lá, Floresta ganhou por 1 a 0. Náutico e Brusque 0 a 0. Náutico também muito mal nesse início de Série C, tá igual a ABC, tá? Cambaleando. E o Brusque, que é o próximo adversário do ABC. Fora de casa. Exatamente. Uma pedreira daquelas. Muito arrumado esse time do Brusque. Guarani ganhou a primeira, 2 a 1 contra o Botafogo da Paraíba, que talvez seja um dos times que estejam devendo nesse início de Série C. Daqui a pouquinho, São Bernardo e Londrina, Figueirense e Caxias. Figueirense é o lanterninha, a gente vai ver a classificação agora. O ABC está ali em 17º, com 3 pontos, e vai enfrentar o Brusque, que está ali em 4º, com 8, ou seja, é uma missão dificílima. O líder é o Ituano, Ponte Preta, Maringá, Brusque, Londrina, Tombense, Caxias e Ipiranga. Se acabasse hoje, os 8 classificados seriam esses. Botafogo 5, CSA 5, São Bernardo e Retrô, Floresta, Guarani 4 pontos, Itabaiana e Confiança 3, ABC 3 pontos, Náutico 2, Anápolis 2 e o Figueirense, tradicional Figueirense, em último lugar. Foi Série A durante muito tempo, né? Muito tempo. O Figueirense passou a primeira parte ali do século disputando Série A, jogando Sul-Americana, e agora está na Série C vivendo esse drama. Tem um jogo agora contra o Caxias aí para, quem sabe, se recuperar, mas está numa situação delicadíssima o Figueira. Lembrando que o ABC está numa zona que, se acabasse hoje, estava rebaixado. Exatamente. É uma situação, embora o campeonato tenha muitas rodadas ainda, mas isso já é um sinal de alerta, porque o ABC precisa reagir urgentemente. E no duelo entre Santa Cruz de Natal e o de Recife, nada de gols. Ao final da partida, o técnico do Santa Cruz Potiguar, Eugênio Gomes, falou sobre o desempenho do time. A gente, taticamente, do meu ponto de vista, o que a gente trabalhou e analisou do Santa Cruz, a gente conseguiu fazer bem. Taticamente, a gente foi superior na parte tática, né? Eles têm um time muito bom, né? Eles são um dos candidatos ao acesso, então a gente tem que, por nossa obrigação com nós mesmos, no mínimo pontuar. A gente que, obviamente, que jogou para vencer, né? Em detrimento da escalação deles, né? Que eles mudaram de jogar com 2 zagueiros, jogaram com 3, então significa um respeito com a gente. A gente corrigiu os erros que aconteceram contra o Ferroviário, né? Que a gente poderia ter trazido um ponto, mas esse um ponto contra um dos candidatos ao acesso nos faz criar lastro. E se Deus permitir, a gente conseguir continuar pontuando no grupo para poder classificar. Corrigir alguns detalhes, principalmente ofensivos, né? Desde que eu assumi o clube, o time levava muito gol no estadual, eu tentei corrigir isso. A gente teve erros, né, individuais no jogo contra o Ferroviário, a gente tentou corrigir, graças a Deus deu certo, né? A gente foi seguro defensivamente. Agora vamos corrigir as movimentações ofensivas para que a gente possa fazer um grande jogo contra o Central e Deus permitir ganhar os 3 pontos. E ainda sobre a Série D, o América conseguiu seu primeiro triunfo fora do estado. Diante do Central em Caruaru, o Alvirrubro superou as adversidades e venceu por 2 a 1. Ferreira e o estreante Salatiel marcaram para o Mecão, enquanto que Augusto Potiguar fez o gol da Patativa. Esse primeiro gol do América foi um golaço, inclusive, do Ferreira. Chute, como dizem por aí, pegou na veia. Jogo no Lacerdão e as imagens da assessoria do clube, porque, mais uma vez, terceira rodada do campeonato e seguimos sem transmissões. A CBF não deixa os clubes fazerem e também não negocia diretamente, não acerta essa transmissão com qualquer mídia, né? Aí o golaço do Ferreira, saindo no primeiro tempo. Aí o outro golaço, só que do Central, o Augusto Potiguar. Renan Bragança, não deu para você nessa, um golaço. Jogo no Lacerdão, em Caruaru, o torcedor do Central sempre muito presente. O momento do time não é dos melhores, foi rebaixado no Pernambucano, mas é uma torcida que acompanha bastante a equipe. E aí o gol da vitória, Salatiel, o estreante, tinha demorado a estrear por conta de alguns problemas de saúde, mas já no seu primeiro jogo deixou sua marca, uma das esperanças de gols para essa temporada, né? Esse tão esperado artilheiro e fazedor de gols que o América busca há algum tempo.
marcando o gol da vitória. O América líder, né, do grupo A3 da Série D e fazendo o seu dever fora de casa, né, conseguindo triunfos fora de casa, o que era muito cobrado ano passado por conta disso. O América empatava muito fora. Criou uma gordura, né? Você vencer casa é criar gordura, né? E, obviamente, você não pode se dar o luxo de perder pontos em casa, mas vencendo fora e cumprindo o seu dever de casa, conquistando pontos fora, mas, sobretudo, cumprindo o dever de casa, a probabilidade de classificação beira aí o percentual máximo. Levando em conta que o próximo jogo é contra o Santa Cruz no Arruda. Então é um jogo dificílimo. Que é vice-líder, né? Vice-líder, exatamente. Está empolgado aí, embora tenha empatado com o Xará Santa Cruz de Natal. A vitória fora de casa aliviou a pressão no América por resultados positivos longe da sua casa. O técnico Mossi Júnior valorizou bastante os 3 pontos conquistados. Sem dúvida alguma, a gente também estava se cobrando de manter uma regularidade, manter um bom futebol dentro e fora de casa, né? Eu acredito que depois da final do estadual a gente virou a chave nisso aí. Tanto que são 2 jogos agora fora e 2 jogos invictos, né? E agora vem aí mais uma prova de fogo, né? Eu digo isso porque que cada jogo é uma prova de fogo. Hoje tinha o Henrique muita gente, né, questionando se ele aguentaria ou não aguentaria esse jogo. Ele provou que a gente também tá insistindo, tá persistindo com ele naquela situação de não ficar guardando ele só para dentro de casa, onde a qualidade dele pode prevalecer. E a gente também, a nível de resultado, a gente precisava disso. Precisava de mostrar essa força nossa. Eu disse agora para eles lá no vestiário, antes da oração, que eu tenho um time muito bom, muito qualificado, e eu precisava que esse time muito qualificado ficasse muito guerreiro. E o que eu tenho visto é isso. De semana a semana, parece que a gente ganha uma dose de qualificação e de mais guerreiro, mais aguerrido, compreendendo mais o que é a competição, né? Essa competição da Série D, ela é muito assim. Então, hoje com esses contornos aí de dramaticidade, porque foi a primeira vez que a gente jogou com um jogador a menos, e a gente também trabalha isso, treina isso, né? Também tem esse fator aí, um jogador a menos para poder segurar uma pressão do donos da casa, que é sempre um adversário difícil. E o goleiro Renan Bragança, do América, foi vítima de racismo após a vitória sobre o Central no estádio Lacerdão, em Caruaru. Ele foi chamado de macaco por um torcedor do Central na saída de campo. A entrevista do goleiro foi dada a Marcos Lopes TV. Deixa eu tentar ouvir aqui o Renan. Pois não. Renan, o que foi que aconteceu ali? Você foi vítima de injúria racial? O torcedor ali, ó, o velho ali, ó. Ele achou que eu não ia ver. Ficou chamando a gente de macaco, ficou chamando eu, o Davi, aqui de macaco. Ele achou que eu não ia ver se não fosse a filha dele. Mandar ele sentar lá, ele ia estar lá chamando até agora porque ele tava fazendo isso, porque a gente tava comemorando com a nossa torcida lá, nada a ver. A gente respeita todos os torcedores aqui, ó. A gente não tem nada contra os torcedores aqui. Mas chamar a gente de macaco também, aí é foda, né? Aí é futebol. E isso aí vem acontecendo há muito tempo. Não adianta a gente estar falando isso aí, tem que mudar as atitudes. Mas agradecer a Deus pela vitória aí, agradecer a Deus por mais uma oportunidade e que pessoas assim não venham pro estádio também, porque fica chato para todo mundo. É uma situação complicada, que hoje já se abre muito espaço para punições aos clubes em função disso. Não sei se houve uma denúncia do jogador ao árbitro, que poderia ter relatado na súmula, e o Central poderia ter algum tipo de complicação. Agora, infelizmente é uma coisa que se repete, a gente vê, parece que vai acabar quando há denúncias, até punições, mas a gente vê se repetindo, né? Eu sempre digo que a impunidade leva à reincidência. E outra coisa, outro detalhe, vez por outra a gente ouve falar que esses atos são praticados por pessoas de uma certa idade, né? Ele falou que foi um senhor, a filha pediu para o senhor se acalmar, sentar e tal, mas são pessoas que parece que carregam isso na sua cultura, Arthur, que acha praticar esse ato de racismo, de injúria racial, acha que os tempos não mudaram. Não é, exatamente. Quando é um jovem inconsequente, não é que é aceitável. A gente entende pela inconsequência do jovem. Quando é alguém mais experiente, que já viu situações, já teve tempo de pensar na vida, o quanto isso é errado, e ele serve de espelho, de inspiração para as gerações mais jovens, é absurdo. Com certeza. E, infelizmente, não devemos ter punição nenhuma, nem ao clube, né? E muito menos ao cidadão que vai para o estádio cometer um crime, né? Porque racismo é crime inafiançável, diga-se. E um senhor de idade que acha que está na época dele, que, enfim, que pode sair distribuindo preconceito contra tudo e todos, e acha que estádio
é terra de ninguém, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode ofender quem ele quiser, e não é assim. Lamentar tudo isso e que força ao Renan e ao Davi que passaram por uma situação, viveram, né? Foram vítimas de um crime, né? Pois é, então esse cidadão vai ser espelho para quem? Como é que ele vai poder, talvez, repreender um filho, uma filha, alguém mais jovem, se ele não tem exemplo para dar? Então, é simplesmente lamentável. Vamos ver agora como ficou a situação do grupo A3 da Série D após o fechamento da terceira rodada da competição. Tá aí. Santa e Santa 0-0, o América ganhou lá de 2-1, 13 venceu o Souza por 1-0, venceu a primeira, e o Ferroviário ganhou mais uma, 1-0 sobre o Horizonte, que é candidato forte a ser o saco de pancadas. América 7, Santa Cruz 7, Ferroviário 6 e Central 4 seriam os classificados hoje. Santa Cruz de Natal, que enfrenta o Central sábado com 4 pontos, 13 e 3 pontos, Souza e Horizonte 1 ponto cada. Souza decepcionando até agora, uma campanha muito abaixo do bicampeão paraibano. Aí outra coisa, a gente lembrar que quem foi que já venceu o Horizonte? O América deixou 2 pontos lá. Exato. É aquela história, podem fazer diferença no final, né? Outros estão vencendo o que o América acabou não conseguindo diante de uma equipe que a gente viu extremamente frágil. Exatamente. Né? Fiz esse jogo, o Horizonte muito frágil. O América teria a obrigação, mesmo sendo fora de casa, de passar sobre seu adversário. Vamos para o intervalo, a gente volta já com o segundo e último bloco do Telecab Esporte. E pelo estadual sub-15, o Baraunas encarou o Monte Líbano. Precisando de um empate para garantir a classificação, o Leão saiu atrás do marcador, mas buscou o resultado e selou a vaga para as semifinais para enfrentar o ABC. A outra semifinal será entre Santa Cruz e Alecrim. Vamos ver os gols? Baraunas e Monte Líbano começou perdendo, né, Arthur? Isso aí, o jogo realizado em Natal. Nossa senhora, meu goleirão. Aí a falha do goleiro Pierre, que inclusive recebeu um belo texto de apoio vindo do seu preparador de goleiros, ainda ontem, né? Porque é uma situação, se de repente não classifica, ia acabar marcado para ele muito por conta disso, né? A questão psicológica, que é um jovem, tem potencial. Aí o gol da classificação leonina no segundo tempo, jogadaça, e o menino ainda mandou algumas pessoas calarem a boca ali, porque... Jogada de fundo muito legal. Grande Valeu jogada. pela insistência. E quem vencesse aí classificaria, né? O empate era do Baraunas e foi o que aconteceu. O Leão conseguiu o empate, vai para as semifinais. No jogo anterior, o Santa tinha vencido o Mossoró por 2-0, garantiu o primeiro lugar. E o Baraunas ficou em segundo, vai enfrentar o ABC no próximo sábado. Parada dura para a garotada tricolor, mas a equipe segue invicta, chegou longe de novo. Chegou entre os melhores e vai buscar aí essa tão sonhada vaga na decisão. Aquela história, para conquistar título não pode escolher adversário. Teria que enfrentar o ABC, talvez se não fosse agora, talvez na final. Exatamente, então não tenho quanto falar. Avante, Leão. Boa sorte aos tricolores. Final de mais um programa. Valeu, Arthur. Vamos lá. Abraço, obrigado pela audiência, mas a semana está só começando, a gente tem muito mais pela frente aqui durante a semana para você no seu canal 10. É o nosso Telecab Esporte, também pelo YouTube, Instagram e o nosso Telecab Play. Boa noite a todos, boa semana. Relaxa, a gente se vê.